Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo a gente vai debater um pouquinho sobre por que você deveria colocar o setor bancário na sua carteira de investimentos. Se você quer ter uma carteira de investimentos focada em renda, porque você quer uma liberdade financeira a partir de renda passiva caindo na sua conta, você deveria considerar fortemente colocar o setor bancário na sua carteira. Isso porque, junto com o setor elétrico, são os dois principais setores quando o assunto é dividendo e quantidade de empresas que atuam nesse setor e que distribuem dividendos, o que dá bastante opção para a gente investidor para comprar ações de empresas na bolsa de valores. E quando a gente fala de dividendos, uma coisa bastante importante é a perenidade do setor. Por quê? Porque a gente quer receber proventos ao longo dos anos. Então não dá para ter em um ano sim e no outro ano não. A gente quer ter uma constância para que a gente possa contar com aquele dinheiro, tanto para fazer reinvestimentos ou para realmente usar para os nossos gastos pessoais. E quando o assunto é perenidade, o próprio Luiz Barsi cunhou o termo setores à prova de balas, que ele chama de 5 setores, que no caso são os setores BEST, que depois foram chamados por esse nome por um aluno do pessoal do Ações Garantem, e eles acabaram incorporando esse nome BEST, que é interessante para explicar, porque a palavra BEST significa que é uma coisa boa, que são os melhores. Mas por que o setor bancário é tão bom assim e desfruta de perenidade? Isso ocorre porque o setor bancário ele é um setor base, ele é um setor essencial para a economia. Tudo que a economia precisa fazer, ela precisa do setor bancário, porque é a partir daí que as transações ocorrem. Então, mais do que fazer com que o dinheiro saia de uma mão e chegue na outra, o setor bancário ele é importante para organizar o financiamento da economia. O que eu quero dizer com isso? Ele pega o dinheiro de quem tem sobrando e leva para quem está faltando e cobra por isso. O que acontece é que tem um resultado aí. Por quê? Porque ele paga pouco para quem ele pegou emprestado e ganha muito de quem ele emprestou. Então, essa diferença é onde o banco está ganhando dinheiro. Por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas, com o advento dos bancos digitais, estão pensando que os bancos eles vão sumir do mapa, né? Mas o que acontece é que a principal qualidade dos bancos digitais é que eles não cobram tarifas. Isso faz com que as pessoas queiram estar lá para não ter aquela tarifa mensal. Mas o que dá dinheiro de verdade no banco são empréstimos. E o forte de empréstimos não está nos bancos digitais. O forte dos bancos digitais está em não cobrar tarifa. Mas quem faz empréstimos mesmo são os principais bancos do país. Então é aí que está o dinheiro. Mas para que serve essa receita dessas tarifas que o banco cobra? Essa receita de tarifas ela serve principalmente para balancear os custos operacionais de pessoal, por exemplo, de agências. Então, o que vai acontecer no longo prazo é que, com essa redução de tarifas, os bancos eles vão se tornar mais enxutos, de tal maneira que vai ter menos agências, menos funcionários para atender o público, mas com a tecnologia, isso tudo vai migrando para o digital, de tal maneira que essas duas contas se balanceiam, elas diminuem, e fique só mesmo na questão que dá o dinheiro mesmo, que é o empréstimo. Então, o que acontece é que o banco dá dinheiro por empréstimos. Outra questão bastante importante é que o setor bancário, conforme a economia cresce, o setor bancário cresce junto. Então, se a gente acredita que o Brasil ele tem a crescer nas próximas décadas, então o setor bancário vai crescer também, porque ele é um setor que vai acompanhar o crescimento econômico, assim como o setor elétrico, né? Para você ter desenvolvimento econômico, você precisa de energia. Então, conforme o Brasil cresce, você precisa que as empresas de energia também cresçam. Mas isso a gente vai comentar no vídeo sobre as empresas do setor elétrico. E aí, falando sobre cenários econômicos adversos, hiperinflação, inflação, desemprego, crises, essas coisas, o que a gente pode pensar sobre isso? Que o setor bancário é o que mais sabe cuidar de dinheiro, né? Então, vamos pensar nós, comuns, meros mortais, do setor bancário. Tratando de cenários assim econômicos, o setor bancário ele sabe lidar com isso, ele sabe cuidar de dinheiro. Então, quem tem dinheiro e sabe cuidar de dinheiro acaba ganhando mais dinheiro no longo prazo. Então, a gente se associar a essas pessoas, a essas corporações que sabem cuidar de dinheiro, automaticamente a gente vai estar se beneficiando delas no longo prazo, que também é um argumento para a gente estar no setor bancário. Outra coisa bastante importante é que, diferente dos Estados Unidos, onde a gente observa uma pulverização assim do setor bancário, no Brasil ele é muito concentrado. Ele é concentrado em principalmente 4 grandes bancos, que é o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco e o Itaú. Então, sim, tem outros bancos, mas a grande fatia de mercado, a grande parte do lucro está, assim, concentrada
nesses bancos. E aí, quando a gente fala de investimento, pode ser sim que você queira investir nos outros bancos menores, mas talvez você chegue na conclusão que, estando dentre os 4 maiores bancos, você está bem inserido no setor bancário. É claro que você vai ter que estudar cada banco para ver quais são as suas preferências e aproveitar os momentos em que eles estiverem nos melhores preços, porque aí o dividend yield proporcional é muito mais interessante. Mas o interessante é que você consiga entender que uma coisa é investir nos 4 maiores bancos e a outra coisa é investir nos outros. Eles têm bastante diferença. Os 4 maiores bancos do país, eles atuam de uma maneira bastante semelhante. Agora, outros bancos têm atuações um pouco distintas. Por exemplo, o Banco ABC, ele é mais focado em empresas. Já o Banrisul, ele é mais focado em funcionário público, em folha de pagamento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é só olhar o setor bancário e o dividend yield. A gente tem que estudar as especificidades de cada banco. Não é tudo a mesma coisa. Então, olha que interessante. Além de ser um setor bastante interessante, ele tem uma proteção, porque tem poucas pessoas atuando dentro desse setor. De tal maneira que ele tem uma proteção. Essa proteção faz o quê? Aumenta a produtividade. É claro que toda barreira gera um risco. Qual que é o risco? De alguém querer disruptar essa barreira. Mas o que a gente observa é que há uma forte solidez no setor bancário brasileiro e essas maiores instituições, elas têm uma vantagem competitiva quando o assunto é o setor como um todo. Então, junto tudo isso, quando a gente junta todas essas coisas que a gente está abordando, o que a gente tem? Uma alta lucratividade, uma alta previsibilidade de resultados. O que isso faz? Isso faz com que a empresa possa distribuir bastante dividendo. Até porque esses bancos, eles são bancos bastante sólidos, bastante desenvolvidos, de tal maneira que eles podem sim distribuir bastante dividendo. Mas uma coisa interessante é que o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um payout bem baixo. Então esse payout não vai ser tão baixo para sempre. Em algum momento esse payout vai ter que subir, porque o banco vai chegar em um estado de maturidade em que o payout tem que subir. De tal maneira que se hoje você compra Banco do Brasil com dividend yield bom e um payout baixo, isso significa que lá na frente esse payout vai subir e esse dividend yield vai crescer pra caramba. O seu dividend on cost vai ficar muito interessante. Então essas questões de analisar a empresa que tem um dividend yield bom com payout baixo são bastante relevantes. Isso a gente também observa no setor de saneamento, no caso da Sanepar. Mas isso a gente vai falar no vídeo sobre o setor de saneamento. Um argumento oposto muito comum para falar do setor bancário é que as pessoas dizem que ele não vai dobrar, ele não vai sair multiplicando muito. As empresas bancárias, esses principais bancos do país, eles já são muito grandes, então não tem muito para onde crescer. Isso é verdade no curto prazo e mentira no longo prazo. Vou explicar. Então, o Itaú, por exemplo, ele não vai triplicar nos próximos 5 anos, porque ele não é uma small cap que tem muito espaço para crescer, porque ela não vai conseguir explodir assim no curto prazo. Então, o que acontece é que se você quer empresas que em 5 anos vão triplicar, com certeza não é o setor bancário. Não é disso que a gente está falando, tá? Mas o que é importante? O setor bancário ele forma uma solidez na sua carteira, uma robustez, de tal maneira que aquele capital ele está investido de uma maneira que está gerando rendimentos que você vai poder usar para comprar mais ações, dentre outras coisas. Então, é uma parte mais segura, por assim dizer. Agora, falando no longo prazo, já não é tão verdade. Por quê? No longo prazo, o que acontece? Os juros compostos. Os juros compostos o que você tem hoje acrescido de uma taxa, né? Se o banco ele consegue sempre ser melhor do que a média das pessoas, ou seja, sempre ele está ganhando dinheiro, ele está sempre colocando uma taxa um pouco maior do que a taxa das pessoas na economia, por exemplo. Então, acontece que ele está sempre tendo um ganhozinho proporcional, de tal maneira que isso se acumulando ao longo dos anos em juros compostos, isso faz com que ao longo de alguns anos, algumas décadas, o banco dobre de tamanho, sem ele aparentemente dobrar o número de agências. Não é sobre dobrar o número de agências ou você ver 2 bancos na rua. Não, é porque ele está abocanhando mais dinheiro, ele está abocanhando mais operações. Até porque a economia brasileira tem muito a crescer. Então, todo esse crescimento ele vai entrar no setor bancário. Então, não dá para falar que a ação do Itaú não vai dobrar nos próximos 10 anos ou triplicar nos próximos 10 anos. Se a gente for para trás, nos últimos 20 anos, a gente vai observar que as ações dos bancos foram um excelente investimento. Então, lá atrás, você conseguiria dizer que o Banco do Brasil vai dobrar ou não? Mas isso aconteceu. Então, o que impede isso de continuar acontecendo nos próximos anos, nas próximas décadas?
É claro que investimento, muitas vezes a gente não pode dizer que existe certo ou errado. A gente tem que ver o que faz sentido, o que não faz sentido para cada pessoa. Então deixa nos comentários aí se você gosta do setor bancário, que tipo de ação você tem, e se você está satisfeito com as suas ações ou se você está aflito. Vamos dar uma debatida aí sobre esse setor. Um forte abraço e bons aportes.